O slide tá aparecendo? Ótimo. Bom, gente, hoje eu vou passar um slidezinho explicando detalhes que tem que ter na planta baixa, né, para a gente poder fazer um projeto final, desenhar uma planta baixa mesmo, com blocos, tudo bonitinho, para vocês já irem pegando o jeito, tá? Então, eu vou passar hoje para vocês esse slide que tem esses detalhes, que tem limites mínimos de medidas, né, de tamanhos, e no último slide vai estar as coisas que eu quero que tenha na planta baixa de vocês, tá bom? Então, eu vou mostrar como que tem que ser os desenhos e também vou abrir o CAD depois para explicar como é que faz, por exemplo, a porta, né, e qualquer outra coisa que vocês possam ter dúvida. Mas, pensando aqui nos desenhos que eu já passei para vocês, eu considero uma planta baixa muito fácil, tá? A planta baixa de uma casa. Eu acho muito simples, em vista dos desenhos que vocês já fizeram. Então, eu acho que vocês vão tirar de letra. É só deixar a criatividade entrar, né? E estar dentro dos limites ali que eu vou passar para vocês, né? Tipo, o tamanho de um terreno, o que que eu quero que tenha na planta baixa. E aí, como se eu fosse a cliente, né? E vocês fossem montar um projeto para mim, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês o que que eu quero, o que que é os detalhes, né, que tem que ter a planta baixa. Então, a planta baixa é um corte transversal à edificação a uma altura de 1,5 metros. O que que significa isso, né? Eu tenho a altura da casa, é como se eu cortasse a casa, né, na altura de 1,5 metros e tirasse aquela parte de cima da casa que eu cortei e olhasse de cima para baixo para ela, tá? Então, toda vez que vocês forem fazer a planta baixa, esse negócio da altura ela tem que estar na mente de vocês. Por quê? Porque, por exemplo, lembra que eu falei para vocês que pedaços de peças não visíveis elas têm que ser desenhados com linha tracejada, certo? Então, como a casa, né, a edificação, ela tem um corte transversal na altura de 1,5 metros, a janela do banheiro, por exemplo, não apareceria, né? Porque a janela do banheiro ela fica acima desse 1,5 metros, certo? Até porque se tivesse menos, né, o pessoal ia ver a gente tomando banho. Então, no mínimo ali ela tem uma altura, a base da janela do banheiro tem uma altura de 1,70, né, no mínimo. Então, a janela do banheiro, por exemplo, quando a gente vai representar ela na planta baixa, ela tem que estar com linha tracejada, porque ela é naquele local, né? Só que por ser a planta baixa e a planta baixa ter esse corte transversal até a altura de 1,5 metros, ela não apareceria, certo? Então, por isso que ela tem que estar em linha tracejada. E isso vale para qualquer outra coisa que esteja acima desse 1,5 metros, mas que tem que ser representado, né? Mas, por estar acima de 1,5 metros, ele tem que ser feito com a linha tracejada. Então, esse é o detalhe que eu já queria deixar aqui para vocês. Ó. Então, a planta baixa é um corte da casa até a altura de 1,5 metros. Através da planta baixa, podemos visualizar os ambientes que compõem o projeto, tá ok? Né? Então, vai ter cozinha, vai ter área, vai ter garagem, banheiro, sala, né? E qualquer outra coisa, se for uma empresa, vai ter escritório, vai ter sala e tal. Feche os olhos e imagine uma casa, visualizando da rua. Agora, imagine se fosse possível tirar o telhado e visualizá-la de cima. Então, é isso que vai ser a planta baixa. Itens que compõem a planta: parede, janela, porta, cotas, cotas de nível. Só que essas cotas de nível aqui, ó, eu não vou cobrar de vocês agora, porque ele precisa de uma explicação mais detalhada. E isso eu explico em desenho arquitetônico, tá? Projeções também não precisa agora, né? Indicação dos cortes também. Vocês vão aprender isso no semestre que vem. Também compõe a planta a indicação do norte, escadas e rampas. Isso aqui também vocês não precisam se preocupar agora, que isso eu ensino para vocês semestre que vem,
tá? Porque tudo, para fazer uma escada e para fazer uma rampa, tem cálculos. Não é só desenhar. Então, essas partes aqui que eu risquei, vocês não precisam se preocupar. O importante nesse semestre é vocês projetarem a planta baixa com parede, janela, porta e cota, tá? Usualmente a gente emprega a escala de 1 para 50 e 1 para 100. Então, quando vocês forem, depois que terminar o desenho da planta baixa, vocês vão jogar lá no layout, né, e fazer para poder me entregar em PDF ela. Eu quero que esteja bem, bem finalizado, assim. Então, vocês vão ter que colocar na escala. E aí, vocês vão usar uma dessas duas, 1 para 50 ou 1 para 100. Portas, ó. As portas são desenhadas especificando o movimento das folhas. Quando a gente fala das folhas, é o movimento da porta, tá bom? Que ela faz assim, né? E o espaço que ocupa esse movimento. Para que você tem que ter isso em mente? Ó, igual aqui. Eu vou riscar de vermelho o movimento da porta, né? Aqui, ó. Esse risco de vermelho é o movimento da porta. De roxo aqui é a porta. Certo? Aqui mais em negrito é a parede. E esse aqui, ó, que eu vou pôr de laranja, que eu vou riscar de laranja, né, é onde fica a soleira. Não necessariamente isso aqui precisa ter, né, tem muita planta baixa que não tem isso aqui. E aqui eu tenho as medidas da porta, né, então ela teria 80 de largura, né, que seria essa medida aqui, né, ela teria isso aqui de largura, né, e 2,10 de altura. Só que a altura na planta baixa a gente não consegue enxergar a representação. Aí teria que desenhar em corte ou em fachada para a gente ver a representação da altura da porta. Então aqui a gente tem que se preocupar mais com a largura da porta. Então aqui vocês já estão vendo, ó, que normalmente, se vocês não for colocar na planta baixa de vocês uma porta de rico, né, que normalmente a largura da porta é 0,80, tá bom? Tem porta um pouquinho menos do que isso, tem. Tem porta maior, mais larga? Tem também. Tá? E aí vai depender do que vocês estão querendo usar. Normalmente, né? Aqui em casa mesmo, é tudo de 80. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, né? Aqui a gente não colocou a soleira, ó. Estão vendo? É o que normalmente se usa para mostrar que a porta tá aberta, né? Para mostrar esse movimento da porta. Fica mais nítido isso. Tá? Então, eu aconselho vocês a deixar esse espaço aqui vazio. Daqui a pouco eu vou abrir o AutoCAD e vou explicar para vocês como que eu faço isso. Então, isso aqui seria uma porta de abrir, que eu chamo de normal, né? Que aqui fica o eixo dela, onde eu vou fazer uma bolinha vermelha, né? O eixo de rotação dela, então ela é pivotante. Essa segunda aqui, o eixo de rotação dela é no centro, né? Então ela é pivotante de eixo central. Essa terceira aqui é de correr. Então, caso vocês queiram fazer uma porta de correr no projetinho de vocês, aqui vocês já têm o exemplo de como que fica desenhado, tá? Essa quarta aqui é a camarão, né, a pantográfica, e tem a sanfonada, né? Essas portas aqui, essa sanfonada aqui, normalmente, eu já vi muito de PVC, tá? Isso aqui é mais difícil ver, né? Mas caso vocês queiram colocar, gente, a criatividade, o projeto é de vocês. Então, aqui eu coloquei esses exemplos para vocês verem como que fica, tá bom? Lembrando que, caso vocês queiram fazer, por exemplo, a pivotante aqui de eixo central. Deixa eu pegar o azul. Aqui teria, vamos supor que ela fosse, né, normalmente essas que são pivotantes, elas são bem mais largas. Vamos colocar que tivesse uns 2 metros, 1,60 m, daí para frente. Vocês podem pesquisar na internet também, em lojas e tal, para ter certeza do tamanho que vocês querem colocar, tá? Aqui, vamos supor que esse espaço fosse de 2 metros, né? Só para vocês entenderem aqui. Então, quer dizer que se o pivotante dela é no eixo central,
Então, aqui vocês teriam que dar um espaço de 1 metro, né, para colocar o eixo dela aqui. Tá bom? Depois vocês vão ter que colocar as cotas também, então vai ficar mais claro isso para mim na hora que for visualizar. Isso aqui também, ó, é importante. Boneca da porta, né? Que é esse espaço aqui, ó. Vou dar uma borradinha aqui de azul. Né? O que é essa boneca da porta? Esse espaço da parede que fica, né? Até encostar ali na porta, para que a porta ela não fique tão próxima da parede, tá bom? Normalmente, né, se deixa isso aqui. Tem lugar que às vezes não dá para deixar, mas normalmente tem. Normalmente é de 10 centímetros. Deixa eu ver, eu vou até medir a minha agora aqui, que eu já falo para vocês quanto que é a minha. Peraí. Eita, que agora não fecha isso aqui também. Ó, eu medi a minha ali, deu 16. Então, varia aí entre 10, 16, né? Então, esse aqui é bom vocês colocarem também, tá? Esse espacinho. Eu vou explicar depois também como que eu faço essa parte. Na porta tudo ok, né? Ok. Vamos pro próximo aqui. Isso aqui é a janela, ó. A janela, ela é representada normalmente dessa forma aqui. Que eu risquei de azul, tá? Ela vai ter, né, uma largura. Então, aqui, por exemplo, essa da imagem, ela tem 2 metros. Então, daqui até aqui na direitinha, vão ter 2 metros. A altura dela é de 1,66, né? Então, quando eu for desenhar em fachada ou em corte, né, a altura da janela seria de 1,66 e aqui, ó, barra 1, que é a altura do peitoril, ou seja, aonde que é a base da janela está posicionada na altura da parede. Então, lembra que eu falei para vocês que a planta baixa é um corte transversal, né, da casa na altura de 1,5 m? Então, essa janela aqui, ó, vocês vão desenhar ela com linha contínua, porque a altura do peitoril dela é 1 metro, então ela está abaixo desse 1,5, tá? Por isso que essa aqui é com linha contínua. Essa aqui da esquerda, ó, que eu vou circular de vermelho, né, ela tá em linha tracejada. Por quê? Que é o que eu falei para vocês, porque aqui, ó, o peitoril, né, quando o peitoril for maior do que 1,5, a janela será representada com linha tracejada, pois o plano de corte não corta a janela. Então, normalmente são as janelas de despensa, às vezes, né, de banheiro sempre. Né, a de banheiro é sempre, mas assim, às vezes a pessoa tem uma janela nessa altura no escritório, ou às vezes numa despensa, na lavanderia. Então, fique atento com isso também, tá? E ela é simplesinha de desenhar, gente, é linhas retas. Tá? Se aqui, ó, por exemplo, essa parede tiver uns 15 centímetros, né? Vamos pôr aí 0,15. Se ela tiver uns 15 centímetros, é só vocês já acharem o centro aqui, ó, né? E joga, por exemplo, puxa 5 para cá e 5 para cá e desenha as duas linhas. Né? Ou acha o centro e faz uma linha só no meio, que já vai dar para perceber que é janela. E também eles colocam essa simbologia aqui, ó. Cada janela tem uma bolinha com uma sigla,
né, com uma simbologia escrito, por exemplo, J1. Então, cada janela vai ter um J1, J2, J3, J4, J5, porque às vezes você quer especificar coisas da janela. Por exemplo, a J1 é só blindex, né? J2 é de metal, tá? Então tem isso também. Não que vocês tenham que fazer isso agora, mas só para vocês já saberem que lá na frente, né, às vezes vocês tenham que especificar o material também que é utilizado em cada janela. Então, por isso que a gente coloca essa simbologia de J1, J2, J3, J4, tá? Equipamentos, né? Aqui é no caso de mobiliário, né? Que eu já mostrei para vocês como que baixa os blocos. Então, aqui é para representar a parte de mobiliário. Então, aqui, ó, a representação do mobiliário da edificação em planta baixa nem sempre é obrigatória, ou seja, vocês não precisam colocar os móveis dentro da planta baixa. É bom, fica a critério do projetista, como está escrito aqui no slide, porque fica mais visível, você consegue enxergar melhor a planta, né? Principalmente o cliente, que às vezes não tem, ele pode ter uma certa dificuldade em enxergar se você entregar só as paredes para ele, né? Então fica mais fácil e ele, inclusive, dá para representar melhor o espaçamento ali dentro de cada cômodo, que às vezes desenhando você acha que é de um tamanho e na hora que você for construir pode ficar pequeno demais ou pode ficar grande demais. Então quando você coloca móvel é melhor, né? Então aqui, ó, alguns itens do mobiliário devem ser representados. Então mesmo que não seja obrigado, alguns têm que ser, né? Que são os que indicam posicionamentos de instalações de água e esgoto, ou seja, lavatório, né, lavatório, vaso sanitário, balcão com pia, tanque e chuveiro. Esses 5 são obrigatórios, tá? Não precisa, não é obrigado a colocar cama, TV, sofá, tapete, mesa. Isso não é obrigado. Igual eu falei para vocês, vai ficar a critério do projetista, né? Porém, fica melhor. Se colocar, muito, muito mais bonito fica, muito melhor. Porém, esses 5 aqui, esses são obrigados, tá? Esses vocês vão ter que colocar. Então, o lavatório lá do banheiro, o vaso sanitário, o balcão com pia lá na cozinha, o tanque na lavanderia e o chuveiro, que é no banheiro também, né? Porque esses indicam o posicionamento de onde vão ser as instalações de água e esgoto. Então, talvez vocês não sejam os engenheiros que vão fazer a instalação de água e esgoto. Mas se você posicionar eles ali, a pessoa depois, né, às vezes vocês estão trabalhando numa empresa que cada um tem a sua parte, você faz a planta baixa, posiciona ali as coisas no local e pá, passa para o teu colega que vai fazer a parte de instalação de água e esgoto. Entendeu? Você assina a planta baixa, teu colega assina a instalação de água e esgoto. Certo? Normalmente, quem faz a instalação de água e esgoto é uma pessoa que é especializada em hidráulica, né? Ele entende muito bem de hidráulica, e aí ele fica com essa parte. Esses itens são chamados de mobiliário fixo e correspondem a peças e equipamentos do banheiro, da cozinha e da área de serviço. Né? Então, aqui estão exemplos, né, de como que a gente representa essas peças. Porém, vocês já sabem que lá nos blocos, lá na internet, tem pronto, então é copiar e jogar no projeto de vocês. Detalhes importantes, ó. As peças sanitárias, elas têm que ter uma distância mínima até a distância mínima até a parede de 10 centímetros, tá? O box, né, caso vocês forem desenhar um box lá dentro do chuveiro, a largura mínima dele é de 80 centímetros, né, para poder caber a pessoa lá dentro, certo? Os banheiros e instalações sanitárias não podem estar ligados diretamente com salas, cozinhas e copas. Isso aqui é muito importante. Aqui, ó. Não podem estar ligados diretamente com salas, cozinhas e copas, né? Traduzindo, o que significa isso? A porta do banheiro não pode estar virada para a cozinha, tá? Ela não pode estar virada para a sala e ela não pode estar virada para a copa. Ela pode estar virada para a porta do quarto, por exemplo, né? Mas ela não pode estar virada para a porta da sala, ou para a porta não, né? Ela não pode estar virada para a sala, nem para a cozinha e nem para a copa, tá? Podem perceber aí na casa de vocês, eu acho, né, que ela não deve ser
é ligada com algum desses cômodos. Aqui em casa mesmo não é. A porta do banheiro é interligada no corredorzinho aqui que fica entre os quartos. Tá? Vocês podem perceber aí na casa de vocês. Como é que é na casa de vocês? Que agora eu fiquei curiosa. Na minha casa tem a sala, aí tem um corredorzinho, assim, uma entradinha que tem quarto pro lado direito, quarto pro lado esquerdo e o banheiro no meio. Mas então ele tá ligado no corredor, né? É, assim, Uhum. um corredor bem pequeno, mas a porta do banheiro em si fica de frente para a sala, não frente a frente, mas ela tem um espaço entre a sala de duas portas de quarto. Ah, entendi. Como se o corredor, ela fosse na frente do corredor e o corredor finalizasse na sala. Isso. Tá. Mas assim ainda pode. O que não pode é tipo assim, você tá na sala e a porta do banheiro você aqui, assim. Ai, sim. É, Entendeu? nessa. E o seu, Débora ou Letícia? Uma das, deixa eu ver quem mais tá online. Acho que só tá vocês três, né? No corredor também, né? E suíte, isso. Então, quando ele é virado assim pro corredor, para algum corredor ou para quarto, aí tá tudo ok, tá? Mas para normalmente para sala e cozinha e copa não se pode, tá? Amanda, só uma pergunta. E o Pode que fazer. acontece se o banheiro for interligado, for diretamente ligado a cozinhas ou em salas? Normalmente não é aprovado na prefeitura. Provavelmente o engenheiro que vai fazer a avaliação lá, né, que vai pegar o teu projeto lá na prefeitura para poder aprovar, ele provavelmente vai rabiscar e vai pedir para o engenheiro corrigir. Entendeu? Ele vai falar assim, ó, não pode estar tá interligado, você vai ter que corrigir a planta. Agora, se vocês entrarem em algum lugar que aí provavelmente no, porque vamos dizer assim, ai, como é que eu explico? É questão sanitária, exatamente, é por questão sanitária. Porque como é um ambiente comum, né, cozinha principalmente, que mexe com alimentos, né, a sala e copa, que é um ambiente comum, que você senta com várias pessoas, é tanto questão de educação quanto questão sanitária. É bem isso mesmo. E aí o engenheiro da prefeitura, ele vai pedir para você fazer essa correção e aí você vai ter que trocá-la de lugar. Agora, se vocês forem em alguma casa, né, que tenha isso, é porque provavelmente a casa foi levantada sem aprovação, né? Ela foi levantada, foi construída e tipo já a pessoa já morou lá 10 anos e aí ela foi vender a casa e teve que fazer uma retificação do imóvel dela. Então, ela teve que fazer uma regularização, né? Então, ela teve que contratar um engenheiro e a casa já estava em pé, então o engenheiro meio que desenhou já o jeito que a casa já pronta para fazer a regularização. E aí, quando é assim, aí acaba sendo aprovado, né? Mantém, porque a pessoa já faz 10 anos que mora lá com a casa daquele jeito e ela tá passando apenas por uma regularização. Agora, quando não tem nada, vai construir ela do zero, né? E antes de você levantar as coisas, você vai passar o projeto para a prefeitura, aí eles podem barrar e pedir para você corrigir. Aqui em casa mesmo, muita parte aqui daqui de casa não é regularizado, não passou por engenheiro, né? Foi o namorado da minha mãe mesmo que levantou, que fez a área de churrasco, fez um banheiro lá fora e foi fazendo. Então, se um dia a gente for vender essa casa aqui, eu vou ter que regularizar a casa. Então, eu vou ter que desenhar a casa inteira do jeito que ela está hoje, né? E mandar para a prefeitura. E aí, eles vão aceitar porque já está pronto. Eles não vão poder falar para eu demolir. Só que, lógico, que eu pagar mais do que eu pagaria se tivesse do zero. Né? Que é como se eu estivesse pagando uma multa por estar irregular. Deu para entender? Mais ou menos as duas situações? Amanda, a casa perde valor se o banheiro for desse jeito? Olha, pode perder sim.
Mas aí vai depender de quem vai comprar, porque se a pessoa que for comprar, ela entender, né, que isso não pode, que não se deve ser assim, aí ela vai sim ter uma desvalorização. Agora, se a pessoa que for comprar, ela não, tipo, não tiver ligada nessas coisas, né, aí dependendo, o vendedor pode colocar um preço normal, vamos dizer assim, que o outro talvez pague, né, e também vai depender de quem que vai estar querendo comprar o imóvel. Mas se ela tiver acompanhado de um engenheiro, pode desvalorizar sim. Ah, não, mas aí a desvalorização. Não, porque aí o vendedor tem que regularizar antes de vender. Então, tipo, se eu for vender, eu que tenho que gastar com a regularização. Entendeu? Isso aí. A não ser que entre no acordo com o comprador, né? E aí pode também, não tem problema, entrar em acordo com o comprador. Mas normalmente, para que eu consiga vender, eu tenho que regularizar ela, então acaba saindo do meu bolso mesmo. A questão do piso, gente. Em planta baixa, os pisos são diferenciados, né? Então, são de dois tipos, né? Podem ser de mais, se vocês quiserem, também não tem problema. Mas se você estiver fazendo uma planta baixa comum, né, normalzinha, padrão, vamos dizer assim, ela pode ser, a gente chama de piso comum quando a gente não coloca rachura, né? E temos o piso impermeável. Para representar o piso impermeável, a gente coloca, né, quadriculados. Quando a gente desenha à mão, a gente faz o quadriculado na mão. Vocês aprenderam que tem essas rachuras lá pronta. Então, né, é selecionar a área, por exemplo, onde que fica o banheiro, né? E jogar a rachura no chão. Então, os pisos impermeáveis, né, que é o detalhe aqui que eu quero dar para vocês. Os pisos impermeáveis são aqueles aonde a gente tem, onde a gente vai ter, né, estruturas hidráulicas, né? Então, ou seja, onde vão passar canalização de água e esgoto. Então, vão ser banheiro, cozinha, área de serviço e varanda, certo? Então, vão ser nesses lugares que vocês vão ter que colocar piso impermeável, ou seja, a rachura quadriculada. E aí vocês podem escolher qual rachura que vocês querem lá. Normalmente é um quadriculado simples, né? Ou vocês podem fazer aquele que é na poligonal. Se quiser fazer aquele que parece um monte de tijolinho, não tem problema. O importante é diferenciar aonde que tem o piso impermeável e aonde que tem o piso comum. Né? Até porque, por que eu quero que vocês vejam isso? Porque antigamente, né, o pessoal fazia o restante da casa de taco, por exemplo, né, daqueles taquinhos de madeira. E aí onde era a cozinha e o banheiro era de piso impermeável, né? Ou passava aquele cimento vermelhão, né, das antigas, ou o que a gente usa hoje, que são esses, né, os pisos aí que a gente já compra e coloca lá bonitinho. Então, esses dois são os principais. Se quiser colocar mais para diferenciar, pode também, né? Às vezes você quer ainda deixar mais detalhado, colocar que um é antiderrapante, por exemplo. Você pode colocar uma rachura diferente para especificar, por exemplo, que na varanda é antiderrapante, tá? Mas aí fica a critério de vocês. O obrigatório é esses dois. Só falar o que é impermeável, que vai ser banheiro, cozinha, área de serviço e varanda, e o restante da casa é outro, tá bom? O tamanho do quadriculado do piso, né, o tamanho que esses quadradinhos, é apenas uma simbologia. Então, ele não vai corresponder com a medida real do piso cerâmico que a gente vai estar usando. Então, vocês não precisam se preocupar com o tamanho de quadradinho. Bota numa escala lá que vocês acham que fica bonitinho, que fica representável, e tá jóia. Isso aqui vai ser só um detalhe do desenho, tá bom? Porque, às vezes, a planta tá pronta, né, a planta baixa tá pronta, tá aprovada na prefeitura, e o cliente, ele tinha pensado num determinado piso antes, e aí depois ele escolheu um maior, um menor. Então, por isso que na planta baixa não corresponde à medida real do piso, porque isso vai depender depois na compra que o cliente for fazer, tá? Então, podem usar o tamanho que vocês quiserem dos quadradinhos da rachura
para representar o piso impermeável. Fachadas. Eu já vou explicar para vocês o que são as fachadas, mas vocês não vão precisar fazer. Quem quiser fazer para já ir treinando, tudo jóia, tá? Tudo bem. Eu tiro dúvidas, ajudo e tal, mas vocês não precisam fazer nesse momento, porque a gente vai desenhar bastante fachada no semestre que vem. Então, o que são as fachadas? São as projeções das arestas visíveis de cada face do objeto representada em planos verticais, né? Ou seja, traduzindo isso aqui, é a frente da casa desenhada do jeito que eu enxergo ela, né? Ou a lateral, ou a outra lateral, ou os fundos da casa. Então, isso eu olhando de frente, né? Olhando assim em 2D. Em 2D, olhando de frente, com a casa em pé, né? Isso é minha fachada. Então, nelas vão aparecer os vãos das janelas, das portas, né? Detalhes de composição, o telhado, né? Assim como outros elementos que estiverem de fora da edificação, ou seja, se tiver um jardim, pode colocar. Se tiver uma árvore bonita, grande, que não vai ser retirada, mas que está lá né, que vai ficar lá na casa, pode colocar. Se quiser colocar carro na garagem, né, de frente, igual eu usei aquele carro da aula passada que eu mostrei para vocês no bloco, né? O carrinho lá assim de frente, dentro da garagem, pode colocar. Mas então isso aí é detalhe que fica interessante e fica bonito o projeto, né? São desenhadas no mínimo 2 fachadas, ou seja, quando vocês forem fazer os projetos, né, no mínimo 2 fachadas vão ter. O ideal é a representação de 4, né, que aí você pega ao redor da casa inteira, certo? Mas 2 já fica, já é um número suficiente para representar essa casa em pé, vamos dizer assim, né? Para que se tenham todas as informações externas necessárias. A escala adotada geralmente é a mesma das plantas baixas, né? Quando a gente faz a fachada, a gente pode usar a mesma escala da planta baixa, porém, aqui, ó, a fachada ou elevação é uma vista ortográfica externa da obra. Então, se eu quiser usar uma outra escala, não tem problema também. Na hora de colocar lá no layout, eu posso, por exemplo, colocar a fachada na escala de 1 para 25 e a planta baixa na escala de 1 para 100, né? Porque aí na escala de 1 para 25 a fachada vai ficar maior. E a planta baixa, como é um projeto maiorzinho, né, que eu tô vendo a casa inteira de cima, eu posso colocá-la numa escala onde o desenho vai ficar menor. Então você pode ter, né, esses 2 desenhos em escalas diferentes, porém é só lembrar que tem que colocar lá no layout o valor da escala. Então, aqui eu tenho 2 exemplos para vocês, ó. Então, aqui seria uma fachada frontal, aqui embaixo na direita, ó, onde tem um carrinho, tem um jardinzinho, as graminhas, ó. Essas graminhas aqui, vocês acham tudo em bloco na internet, tá? Vocês entram lá no Blocos CAD, vai ter um item lá de vegetação, que vai ter todas essas vegetação aqui, se bobear, até as mesmas. Então, aqui, ó, temos as janelas, ó. Aqui, né, eu tô riscando de vermelho aqui para vocês verem. As janelas, a porta. Sabe aquela porta que eu falei para vocês que tem 80 de largura, 80 centímetros de largura e 2,10 de altura? Então, aqui só na fachada que a gente consegue identificar essa representação da altura, porque na planta baixa a gente não vê a altura. A outra janela aqui da sala, ó, né? O carrinho na garagem. E aqui eu tenho uma outra fachada frontal aqui em cima, né, de outra casa. Aqui, inclusive, eu tenho as cotas de nível que eu falei para vocês, que semestre que vem eu vou explicar certinho como é que funciona, mas basicamente é só para mostrar a diferença de nível que tem na casa. Igual no banheiro, né, que normalmente dentro do box o nível é mais baixo do que o restante do banheiro. Então tem esses detalhes, mas que semestre que vem a gente vai detalhar mais para vocês. E é onde também a gente coloca o telhado. Então, o telhado também é uma coisa que vocês vão aprender semestre que vem, como que a gente calcula, como que a gente representa. Então, caso no nosso projetinho final aqui desse semestre, vocês queiram desenhar a fachada, vocês podem desenhar sem o telhado, tá? Não tem problema. Ou desenhar um telhado meio sem medida mesmo, meio que no olho de vocês, só para vocês já irem pegando o jeito de desenhar, pelo menos a parte das paredes, com a janela, com a porta, tá? Esse não vai ser obrigado. Quem quiser, pode desenhar, fica à vontade. Que é bom que já treina.
E aqui tá a representação, ó, da escala aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui ele usou a escala de 1 para 100. Na fachada, tudo ok? Alguém quer me fazer alguma pergunta? Ô, Amanda, mas se nós for pegar para fazer essa planta aí, não dá tempo, não, aí. Vixe Maria, vai muito tempo para. Oxe, até dia 10 de dezembro? Dá sim? Não, dá, ué, dá. Ó, temos hoje. Deixa eu olhar aqui na data. Amanda, então, só uma pergunta. Os rodapé não é representado nas plantas? Não, não precisa. Aí ele vai aparecer mais na fachada. Então, a gente só usa ele para fazer a fachada só? Só. Ah, entendi. Aí, gente, ó, até dia 10, eu acho que dá para fazer a planta baixa assim, porque aí, ó, tem o dia 26, o dia 27, o dia 3, o dia 4 e o dia 10. Certo? Aí no dia 10 eu tô online, vocês podem me entregar só depois da aula. Então temos aí 5 dias para fazer. Eu acho que vocês conseguem fazer sim. Acho que mais do que isso, não precisa, tá? Tanto que nem fachada eu vou pedir, vai ser só a planta baixa mesmo. Vocês vão ver que vocês vão fazer rapidinho. Às vezes vocês vão querer fazer tão bem feito que às vezes pode demorar a definir onde que vocês querem que fique o quarto e a sala, mas o desenho em si, depois que vocês definiram, rapidinho vocês vão fazer. Inclusive, se vocês quiserem desenhar um esboço num papel, à mão mesmo, assim, mais ou menos, onde que vai ficar cada coisa, só para vocês terem noção, fica mais fácil para vocês, tá? A Letícia perguntou se amanhã terá aula. Não, Letícia, amanhã é feriado, não? Amanhã é feriado no nosso calendário acadêmico, não vai ter aula, não. Tá bom? Mas vocês já podem começar o projeto de vocês, tá? Você já vai dar o tamanho do terreno que vai ser? Já vou dar hoje. No finalzinho do slide que já tem. Já vai estar tudo bonitinho aqui para vocês. Então é só planta baixa, né? Não é nada de fachada, nada não. Só a planta baixa Só a planta baixa. A fachada fica quem quiser desenhar. Beleza. Aí é mais fácil. Não, tranquilinha. A planta É baixa. porque se fosse a fachada, ia ser quase 2 projetos aí, ó. Uhum. A fachada ela demora mais um pouquinho. Mas vai ser só a planta baixa, que é o obrigatório. Nesse desenho da planta, você vai ter que colocar na folha? Vai. Mas aí Sim. vocês podem usar a folha que vocês já configuraram, Ah, tá. tá? Depois você só ajusta a escala. Podem usar aquele mesmo arquivo da folha que vocês já fizeram. Ai, água é bom demais, né? Água geladinha. Ó, aqui nas representações de mobiliário, vocês já viram, né, na aula passada sobre os blocos, então vocês não vão precisar desenhar na mão. Quem quiser, pode, mas vocês acham isso tudo prontinho na internet. Mas nesse slide aqui eu quis colocar mais ou menos os tamanhos que eles são. Para vocês terem ideia, na hora que vocês puxarem o bloco, para ver se ele está coerente com o tamanho que ele tem que ser. Que é até bom que vocês já sabem se está na escala ideal ou não. E aqui, ó, são as dimensões mínimas de cada dormitório, de cada cozinha, de cada banheiro, de cada sala. Então, eu tenho tanto em metro quadrado, já em área, né? Aqui na coluninha, quanto em largura e altura, tá? Ou seja, isso aqui é o mínimo, gente. Dimensão mínima. E não quer dizer que vocês tenham que usar essas medidas. Né? Por exemplo, aqui, ó. Dormitórios, né? Então, se eu tiver uma casa com mais de um, né, a área mínima é 9 metros quadrados, ou seja, né, por exemplo, se eu usar uma largura de 2 metros, para dar 9 metros quadrados, eu vou ter que usar aí, né, 4,5 de comprimento, certo? Né, para dar 9 metros quadrados. Então, 2 vezes 4,5 dá 9.
Então, só que isso é mínimo, não quer dizer que eu tenho que usar os 2 metros de largura, eu posso usar 4 metros de largura, é só depois eu comparar com o tanto que eu quero usar de comprimento, para ver se dá a área mínima, tá bom? E a mesma coisa que a largura dos vãos de acesso, ó, né, que é a largura da porta, tá bom? E o corredor também, né, o corredor que dá acesso ao local. Então, aqui tá, ó, espaço da sala, caso for loja, sobre lojas, salas destinadas a comércio, locais de reunião, e aí isso aqui é a altura caso vocês forem desenhar em fachada. Então já fica aqui também na tabelinha especificado para vocês. Isso tudo aqui são valores mínimos, tá? Vocês podem usar mais do que isso, com certeza, eu até aconselho, porque tem um quarto de 2 por 4,5 não é lá uma coisa muito grande, né? Vamos fazer umas coisas, vamos valorizar o nosso projetinho, fazer umas coisas confortáveis. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que esses valores mínimos, eles podem variar de acordo com a cidade aonde ele tem que ser aprovado, tá? Quando for na vida real. Por quê? Porque na cidade existe um plano diretor da cidade, né? Ou seja, a gente tem que construir as coisas de acordo com as normas da cidade. Então, no plano diretor, ou no código de obras da cidade, ou no estatuto de obras, né, sempre vai ter algum plano assim, um código assim, código de obras. Lá vai ter os limites mínimos que a cidade impõe. Tá? Então, esse aqui que eu estou mostrando para vocês é um limite, vamos dizer assim, um limite mínimo de dimensão geral. Tá? Mas quando vocês forem fazer, só que isso vai ser repetido para vocês ao longo do curso, que sempre vocês têm que verificar na cidade ou no estado que vocês estão fazendo o projeto, que ele vai ser aprovado, porque às vezes lá a norma é diferente. Isso, inclusive, não só para compartimento de dentro da casa, como também para de fora. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Toda vez que você vai projetar uma casa nova, lá no plano diretor vai ter a porcentagem do terreno que tem que ser permeável, ou seja, que vai ser um jardim, né? Que você não pode cimentar, você não pode impermeabilizar o lugar. Não pode nem colocar varanda no telhado em cima. E aí, dependendo do local da cidade, como a cidade ela é feita pensando em planejamento, né? Ou pelo menos a partir de uns anos para cá, pensa-se assim, né? Pensa-se em planejamento para que não ocorra inundação, para que não ocorra enchente, para que não acabe com as águas dos rios, né? Porque às vezes impermeabilizando, você não deixa a água infiltrar no lençol freático, então vai faltar água em algum lugar. Então, pensando em planejamento, tanto urbano quanto ambiental, olha lá, a Débora até colocou ali no chat, ó, a área verde. Então, dependendo da cidade, dentro do plano diretor, dependendo do bairro, até a porcentagem de área verde vai ser diferente. Aqui, por exemplo, onde eu moro, no Rosentina, pode ser que seja 10% do terreno tem que ser área verde, né? Ou área permeável. E lá no Mediterrâneo é 15%. Entendeu? Então, ainda, além de você ter que olhar o código da cidade para você saber os limites mínimos, ainda você tem que ver em que bairro que vai ser o projeto para você ver se tem diferença alguma outra coisa. Espaçamento de calçada, por exemplo, área verde, tamanho da garagem. Nossa, tem que estar de olho nisso. Então, aqui o que eu estou dando para vocês são as tabelas de modo geral, tá? Que vocês vão usar agora para vocês aprenderem como é que é. E com certeza, mais para frente, nas aulas que vocês vão ter, em outras disciplinas, vocês vão chegando nessa parte de código, de plano diretor, né? Vocês vão ter gestão, de legislação, essas coisas ainda. Deixa eu ver o que a Letícia perguntou aqui. Plano diretor, então, são os mínimos. Exatamente. No plano diretor, vão ter medidas mínimas para a construção. Então, se lá falar, por exemplo, que o terreno tem que ter 10% de área permeável, isso é o mínimo, né? Você pode, se você
como projetista ou como cliente, se você achar que quer ter 12, pode ter, né? Desde que você esteja mantendo o limite mínimo que está lá. Tá bom? Pode, exatamente. Você pode colocar o tanto que você quiser, desde que esteja no mínimo. Do mínimo para cima, tá? Isso aí, gente. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui tem mais áreas não habitáveis, né? Aqui é habitável. O que significa habitável, gente? É onde a pessoa permanece mais tempo, tá? Então, por exemplo, dormir. A pessoa vai permanecer lá umas 8 horas do dia, né? Eu, nesse caso de pandemia, permaneço no meu quarto 24 horas, né? Que ou eu estou trabalhando ou eu estou dormindo, então é tudo no mesmo lugar. E onde as pessoas trabalham, a gente chama também de lugar habitável. E lugares não habitáveis são lugares onde a pessoa ela vai para fazer uma coisa rápida, ou seja, cozinha e copa. Ela vai para poder fazer a comida, para poder comer. Então ela fez isso, ela não habita mais aquele local. Banheiro, mesma coisa. Né? A pessoa vai lá para fazer as necessidades fisiológicas dela, para tomar um banho, né? Higienizar. Beleza, fez, saiu. Então, isso a gente chama de área não habitável. Garagem. Quem habita a garagem é o carro. Então, para nós, é área não habitável, certo? Casa de máquinas, locais de despejo de lixo, né? Área de serviço coberta, corredor, isso tudo a gente chama de área não habitável, tá? Compartimento não habitável. Então, aqui também vão ter tanto a área mínima, quanto largura e altura mínima e os vãos de acesso mínimo que tem que ter, tá bom? Então, circulações, ó, por exemplo, corredor da casa, dentro da casa, né? Ó, aqui, 1 metro, tá? De largura mínima. Vocês podem até medir o da casa de vocês aí para confirmar. O daqui de casa, esses dias para trás, eu medi 1,20 o corredor daqui que pega os quartos. Tá? Então, por exemplo, esse corredor, igual o Matheus falou que lá na casa dele tem um corredor que tem os quartos e lá no final tem um banheiro, a gente chama de circulações comuns, porque vão dar para vários, aquele corredor, ele vai para vários locais da casa. Tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu tinha que falar aqui, se tem alguma coisa, um detalhe importante nessa tabela. Acho que não, acho que aqui tá tudo ok. Siga os padrões mínimos. Tá. Aqui tem outras coisas, ó. Tem isso também. Se for para uso privativo, é diferente o tamanho de uso coletivo, tá? O uso privativo por exemplo, eu tenho aqui a minha casa, então o meu quarto, o meu banheiro, a minha sala é de uso privativo. Então, a minha porta, por exemplo, ela pode ter, né, aqui o acesso, né, área de acesso, que seria a entrada aqui, ela pode ter o mínimo de 80 centímetros. Mas, se eu estiver falando para uso coletivo, o que seria o uso coletivo? Um supermercado, né? Um hospital, né? A prefeitura, uma escola, a faculdade. Aí já é uso coletivo. Então, seria largura mínima de 1,20 m até 10. Certo? E acesso a locais de reunião, largura mínima de 2,5. Espessura mínima de paredes, galerinha, na hora que vocês forem desenhar. 15 centímetros, né, para externas e 10 centímetros para interna, ou seja, a parede que for representar a parte externa da casa, 15 centímetros, então ela vai ser mais grossinha, né? Vocês vão fazer 2 linhas com distância aí de 15 centímetros. E para fazer a parte de dentro, né, as paredes que vão estar dividindo o restante dos outros cômodos, 10 centímetros, o mínimo. E as lajes, né, quando alguém for fazer corte, mas isso vocês vão ver os cortes no semestre que vem, mais corte, né, aí você vai fazer a laje, tem que ter o mínimo 15 centímetros. A altura máxima da edificação será de 11 metros, né, de altura. Caso vocês forem desenhar fachada, né, ou quiser desenhar uma planta de 2 pavimentos. O espaço mínimo por veículo será de 2,5 de largura por 5 de comprimento. Para quê? Você pode ver que o carro vai ter se vocês pegar o bloco do carro para colocar no CAD, ele vai ser menor do que esse espaço mínimo que eu dei.
Mas é isso mesmo que tem que acontecer, porque tem que sobrar espaço para que a pessoa que chegar de carro, né, consiga abrir a porta do carro e sair sem ficar espremida, assim, né? Sem estar espremidinha na parede. Então ela tem que ter né, essa área a mais, porque o carro abre a porta, você tem que passar sei lá, com um monte de sacola de supermercado, né? Você tem aquele espaço que você tem que ter acesso. Então, por isso que ele é um pouquinho maior do que a largura mesmo de um carro. Amanda, só uma pergunta. As paredes, ela já tá com reboque ou não? É a espessura dela. Sim. Então, a parede externa seria bloco de 10. Ou não? Isso aí. Mas essa parte também do reboque, de cimento, de concreto, essas coisas, vocês vão ter uma disciplina que como é que o professor chama, gente? O Juan vai explicar. E aí, esses detalhes, assim, vocês também podem falar diretamente com ele. Mas aqui a gente está pensando, sim, já no desenho, com a casa pronta. Né? Então, já rebocada até pintada. Tá bom? Então, gente, ó, como que vai ser o projetinho final de vocês? A gente vai projetar uma planta baixa, pode ser em folha A3 ou maior, né? Então, pode usar A2, pode usar um A0, né? Para poder caber o projeto de vocês dentro da escala que vocês vão querer usar. Na posição paisagem, deixa eu escrever aqui, ou maior. Seguindo os critérios abaixo. Ó. Então, o lote que eu estou dando para vocês não é terreno de esquina e ele tem 270 metros quadrados. Aí eu vou deixar para vocês, se vocês querem colocar 10 metros de frente, né, ou mais, eu vou deixar para vocês escolherem a dimensão da frente da casa que fique melhor para vocês, tá? Eu não vou dificultar mais do que isso, não. Porque às vezes eu falo que a frente tem 10 metros, e isso pode dar uma dificultada na criatividade de vocês. Então, para dar uma facilitada, eu só dou o limite da área do lote mesmo, 270 metros quadrados, e aí vocês podem escolher o tanto que vocês querem de frente do terreno, tá bom? Depois é só dividir pelos 270 para ver o tanto que sobra para ser o comprimento. O que eu quero que tenha nessa planta de vocês? 3 quartos, sendo um suíte, um banheiro, uma sala. Deixa eu pegar o apontador aqui, que é mais fácil. Né? 3 quartos, sendo um suíte, um banheiro, uma sala, uma cozinha, garagem com espaço para no mínimo os 2 carros, lavanderia e uma despensa. A despensa, vocês puderam perceber que ela não tem medida mínima, tá? Lá naquelas tabelas. Então, se vocês quiserem deixar ela para fazer por último, né, que aí vocês podem usar um espaço pequeno para poder colocar ela. Todas as paredes vocês podem desenhar com 15 centímetros de espessura, tá? A boneca da porta vai ser de 10 centímetros e a espessura da porta de 4 centímetros. Eu vou abrir meu CAD aqui para explicar isso aqui para vocês. Quem quiser diferenciar as paredes internas com 10 e as externas com 15, ótimo, vai ficar bem melhor. Mas se quiser desenhar todas com 15, também tá tranquilo aqui para mim, tá? E colocar, né, as cotas na planta baixa para ficar tudo bonitinho. Renomeia os cômodos, né? Coloca o nomezinho dos cômodos. E aí vocês jogam lá na planta baixa, no layout, ajusta a escala e vocês vão me entregar tanto o arquivo do AutoCAD quanto ele em PDF. Tá? Que eu ensinei para vocês como que... Eu ensinei para vocês? Vai que eu esqueci, né? Eu mostrei para vocês como que salva em PDF o layout. Como vocês configuraram o layout, e eu tinha pedido para vocês deixarem em DWG para PDF, eu acho que é só fingir que vocês estão imprimindo que ele já vai pedir para salvar. Tá? E aí ele vai salvar em PDF.
Bom, então, isso aqui eu já vou colocar lá no Classroom, tá? Para vocês terem acesso. Então, isso aqui é o que eu quero que tenha, tá? Se vocês quiserem colocar coisas a mais, fiquem à vontade. Se couber dentro do lote, né? Fiquem à vontade para poder fazer. Então, eu vou fechar aqui. E vou abrir meu AutoCAD para mostrar a questão da porta para vocês. Amanda, os muros a gente pode representar? Pode. Do... Do terreno? Pode, Isso. pode sim. Cadê meu CAD? Ah, tá, achei. Tá aparecendo meu AutoCAD? Acho que não coloquei, não coloquei. Tá? Beleza. Bom, vamos lá. Eu vou desenhar. Acho que eu vou desenhar 2 cômodos, que aí eu faço a interligação com eles com a porta e desenho a janela também. A primeira coisa, gente, é sempre lembrar de deixar o F8 ligado, né? Para que vocês desenhem com a linha ortogonal, ela retinha, para não ter problema da planta baixa de vocês saírem torta. Vou puxar aqui uns 6 metros. Dou zoom. Seis por 4. Vou puxar aqui mais 11. 5. Eu vou até fazer 2 cômodos aqui com quebradinhos, tá? E aqui eu vou puxar para cá. Vou usar o trim aqui para parar as rebarbinhas. Beleza. Aí, gente, uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente também é que quando vocês pensarem naqueles limites mínimos, eles são de dentro do cômodo, né? Então, na hora que vocês forem puxar a parede, vocês têm que puxar daquele limite, se vocês estiverem usando o mínimo, né, claro, daquele limite para fora. Então, igual eu fiz aqui, ó, eu puxei 4, depois puxei 5, depois puxei 10. Isso pensando das minhas medidas dentro do cômodo, né? Dentro dos compartimentos. Então, para eu fazer a parede agora, eu vou puxar aqueles 15 centímetros para fora. Então, eu vou usar o deslocamento, que é o offset aqui, ó. Eu estou desenhando em metros, né? Então, agora, são 15 centímetros a espessura da parede, eu vou digitar 0,15. E vou puxar para fora aqui a linha, ó. Se vocês quiserem fazer o contrário, né, puxar as linhas para dentro, pode, só que aí vocês têm que lembrar que a medida que vocês estão usando, né, ela tem que ser, então, a medida pensando pelo lado de fora da casa. Oh! E aí, eu sempre faço assim, eu puxo as linhas mesmo, eu não fico me importando em colocar uma em cima da outra, não, porque depois eu aparo com a tesourinha ali, com o trim, né? Eu costumo falar que o comando trim no AutoCAD é o comando mais utilizado para quem é projetista, para quem usa muito o AutoCAD. Porque te facilita muito, você não precisa ficar perdendo tempo tentando conectar as coisas. É só você passar em cima ali, ó, e depois só vir cortando, ó. Aí aqui eu vou dar um zoom, ó, porque tá vendo aqui que as paredes ficaram sobrepostas uma à outra, né? Então eu vim aqui, ó,
Corta as linhazinhas que estão dentro, ó, a parede ficou bonitinha. Agora, eu vou desenhar uma porta, vindo daqui de fora, né? Passando por aqui, ó. E o que eu chamo de boneca da porta? Eu vou até usar uma outra coisa aqui. Porta. É até bom vocês também fazerem isso, sempre criar layers para coisas diferentes, tá? A porta eu vou fazer de vermelho. Eu falei para vocês que a boneca da porta é 10 centímetros. Então, a boneca da porta é pegando aqui da quina da parede, né? Vocês têm que medir aqui 10 centímetros. Então, como a gente está desenhando em metros, então vai ser 0,10. Fiz uma linha ali de 10 e aí eu vou subir aqui para cima. Ó. Então, subindo aqui, né? Subindo essa linha, eu já tô delimitando aonde que começa a minha porta. Tá bom? Aí eu venho, pego aqui em cima, ó, né, na linhazinha vermelha que faz a interseção com a minha parede ali externa, e vou puxar, vou fazer uma porta de 80 centímetros de largura, então 0,80. E desço aqui, ó. Agora, com o trim, eu consigo fazer a passagem da porta. Ó. Eita, peraí, que aqui eu tenho que subir mais a linha pro comando trim entender que eu quero cortar. Aqui eu vou ter que apagar, olha lá. E com o trim eu já tinha cortado a linha branca de baixo. Agora eu apago aqui e apago aqui. Já fiz a entrada da porta. Então tá aqui a minha boneca de 10, né? A boneca da porta de 10 centímetros. E já retirei o pedaço aqui da parede que vai representar o meu acesso ao cômodo, né? De 80 centímetros. Agora eu vou desenhar a porta. Como que eu faço? Eu sempre pego a quininha aqui da porta, né? Da boneca da porta, onde vai ser meu eixo de rotação. Então, se a boneca da porta é aqui, né? Então, quer dizer que a minha porta ela vai ter o eixo de rotação nessa quina aqui. Vou até dar um zoom maior aqui para vocês. Ó. Então, vai ser nessa quina. Cliquei. E aí, eu vou puxar uma linha aqui referente ao tamanho que eu deixei de espaço aqui, né? Que são os 80. Então, 0,8. E aí eu tinha falado lá no slide que a gente vai usar espessuras da porta de 4, né? Então, 4 centímetros, então fica 0,04. E aí eu desço 0,8 e conecto aqui embaixo. Olha aí a minha portinha desenhada. Agora, eu tenho que fazer só o movimento da porta, né? Que é aquele arco que conecta essa beirada de cá, né? Da parede, nessa quininha aqui, até chegar na quininha, nessa primeira quininha aqui da porta. Então, eu posso utilizar, né? Tenho dois jeitos aí. Eu posso utilizar ou o círculo, porque eu já tenho o eixo de rotação da porta, que é aqui, e fazer um círculo assim, ó, desse jeito, ó. Clico e puxo até encostar lá na quina da porta, né? E venho aparando, utilizando o trim, ó. E esse aqui é deletando, né? Ou, isso é um jeito, né? Ou eu posso utilizar o comando arc, né? Que é de arco, porque eu tenho início, fim e centro da onde eu quero o meu arco. Então, eu posso utilizar isso também. Então, início, centro e... Eu vou fazer o contrário, né? Início. Deixa eu ver se vai dar certo. Centro e... Eita. Início, centro e fim. Que também dá certo e você não precisa parar nada, né? Então, você pode fazer dos dois jeitos. Aí fica a critério do que vocês acham que vai ser mais fácil para vocês. Então, repetindo, então, para guardar. Ou usa o comando do círculo, clica no eixo de rotação da porta e puxa até encostar na parede, lá do outro lado. E apara o restante do círculo.
ou você já usa direto o comando arc, porque você tem o início de onde vai começar o arco, você tem o eixo de centro do arco e você tem o fim do arco. Né? Eu já acho esse mais fácil, mais rápido, que depois eu não tenho que aparar nada. Tá bom? Vocês conseguirem entender como é que fica a porta aqui, aí depois vocês podem apagar essas linhazinhas que eu fiz de vermelho aqui da boneca, ó, e até essa aqui. E essa aqui, e voltar e fazer a linha branca mesmo. Eu utilizei, né, a linha vermelha, mais para eu ter noção do que eu tô fazendo a porta ali. E aí, o que vocês acharam? Fácil. Facinho, né? Eu não tô nem fazendo nada aqui, eu tô prestando atenção. Não, tá certo. Depois você tenta. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Janela, gente. A janela, esse é um detalhe que eu também quero falar para vocês, que, por exemplo, ó, fiz a porta aqui, certo? Me sobrou esse restante de parede aqui, ó. E eu quero fazer uma janela aqui. Então, sempre lembrar que, por exemplo, vamos supor que vocês queiram colocar uma janela de 1,5 m de largura. A primeira dica que eu dou para vocês é achar o centro dessa parede que restou, né? Ou seja, no caso, né, pegar essa linha de dentro aqui, ó, essa que eu deixei de azul, né, que eu selecionei, né? Porque ela vai te dar certinho onde que é o centro dessa linha, para utilizar como referência para poder fazer a janela. Ah, como que você vai fazer isso, Amanda? Deixa eu abrir uma outra aqui. Janela. Vou pôr de verde. Ó. Lembra que eu falei para vocês que quando o F3 está ligado, né? E aqui embaixo, se vocês forem na setinha, opa, não é que não? É aqui. Dá para vocês ativarem as outras funções do F3 que podem estar desligadas. E uma delas é o midpoint, né? Que ele te mostra, ele vai assinalar ali para você onde que é o centro da linha, né? O meio. Então o meu tá selecionado ali bonitinho. O que eu vou fazer? Ó, vou vir com o line e vou passando o mouse ó, aqui em cima da linha. Tá vendo que apareceu um triângulo verde? Olha lá. Até apareceu escrito ali na caixinha midpoint, quer dizer que aqui é o meio da linha. Então é ele que eu vou usar como referência. Eu vou até passar aqui, ó. Então eu achei o meio da minha parede, né? Utilizando essa linha, a linha interna do cômodo. Achei o centro. Então vamos supor que eu queira uma janela de 1,5 m de largura. Então, se eu achei o centro, eu vou jogar 75 centímetros para lá, 75 centímetros para cá, para poder fazer a janela. Então, joga aqui 0,75 abaixo. Jogo para cá 0,75. Desço. Fica aqui no meio, conecto. Ou se eu quiser digitar um e-mail também, pode. Venho com o trim, né, com o aparar, e vou cortar aqui os excessos. Agora eu vou clicar de novo. Vou dar um zoom aqui melhor para vocês enxergarem. Agora eu vou achar o centro dessa linha aqui, ó, que eu tinha falado para vocês. Passa a conexão. Vou apagar essa do meio aqui. E vou usar o deslocamento, né, que é o offset, para poder fazer aquelas linhazinhas que eu tinha mostrado para vocês, né? Normalmente ela vai 2 linhas aqui no meio da janela, para representar aqui a janela. Então eu vou clicar. Vou dar distância de 0,04. Vou jogar 0,4 para cima, 0,4 para baixo, ó. Posso deixar assim se eu quiser, né? Ou eu posso apagar essa linha do meio, ó, e posso deixar assim também, tá? Se fosse uma janela de banheiro, aí eu teria que colocar essas linhas tracejadas, né? Essas linhas verdes que eu coloquei aqui. E isso também é uma coisa interessante. Quando vocês forem desenhar, tentar colocar porta e janela, né, em camadas diferentes e com cores diferentes.
né? Porque vai ficar realçado isso no teu projeto. Isso é interessante. Não precisa colocar um verde escandaloso igual eu coloquei, mas é bom colocar em cor diferente da linha da parede, porque a gente consegue enxergar mais rápido aonde que fica a porta e a janela. Aí você pode falar assim para mim também. Ah, Amanda, mas eu achei muito grossa essas duas linhas do centro aí. Eu posso colocar um valor menor? Pode. Para representar a janela aqui, não tem uma medida exata de como que faz o desenho da representação do meio. Se você quiser colocar só uma linha, pode. Se quiser colocar duas, pode também. Ó, vou usar o offset, agora eu vou usar 0,2. 0,02. Puxei para cima, puxei para baixo. Eu vou apagar a linha do meio que eu usei só como auxílio. Aí, ó, ficou melhor a tela. Certo? Tudo bem para vocês a janela também? Beleza. Então, esse é o básico, gente. Agora é vocês brincarem aí de construir um. Ai, meu, que mosquito. De construir um projeto. Então, a dica que eu dou é: pega um papel, uma folha, rabisca no papel como que vocês querem, antes de jogar no PowerPoint, ó, antes de jogar no AutoCAD. Tá? Porque aí vocês vão fazer mais rápido no AutoCAD. Porque se vocês começarem direto no AutoCAD, pode ser que vocês dão uma bugadinha, né, na hora de fazer as coisas. Então, faz um rascunho na mão, tá? E depois joga no AutoCAD, e aí vocês vão ter as medidas corretas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu não sei se você falou lá, mas é quantos cômodos que é para a gente fazer, quantos quartos, sala, cozinha, banheiro? Não sei se você falou, desculpe se você falou. Falei. Deixa eu abrir ele aqui. O slide não está lá no portal ainda não, né? Lá no... Não, eu vou colocar ele agorinha. Na hora que acabar a aula, eu já vou colocar ele lá. Aqui, ó. Vão ser 3 quartos, sendo um suíte. Um banheiro, uma sala, uma cozinha, uma garagem com espaço para 2 carros, com no mínimo aqui, ó, eu coloquei, ó, uma garagem com espaço no mínimo de 2 carros, então se sobrar espaço e vocês quiserem fazer uma garagem maior, fiquem à vontade. Lavanderia e uma despensa. Isso aqui que eu quero que tenha, no mínimo, tá? Se vocês quiserem fazer mais que isso aí, pode. Mas aí tem que caber dentro dos 270 metros quadrados. Ok? Ok. 10 por 27. Pode ser. Se você quiser fazer maior, 15. Aí você divide 270 por 15 para ver o tanto que sobra. Pode ficar ao seu critério também. Se você quiser aumentar mais à frente. Beleza, vamos. Tá? Amanhã eu te chamo para tirar as dúvidas. Beleza. Sem problema, gente. Precisando, só me mandar mensagem. Às vezes eu posso até demorar para responder, mas eu respondo, tá? Gente, então, por hoje vai ser isso, tá? E aí, na quinta-feira que vem, a partir de agora vai ser vocês desenhando o projeto. Então, eu vou mandar o link, a gente pode entrar aqui e aí eu vou ajudando vocês, tá? Vocês podem ir me perguntando, se falar assim, Amanda, me ensina a fazer a cozinha, né? Como é que coloca a rachura, como é que coloca os blocos e tal, a rachura tá passando por cima do bloco. Eu ajudo vocês tranquilamente aqui, eu abro o AutoCAD e a gente faz junto aqui, tá bom? Tem um desenho para trás que você pediu para fazer só um cômodo colocar um mobiliário. Isso. Eu posso começar, eu não fiz ele ainda. Aí eu posso começar essa casa minha com esse cômodo, assim que eu fazer ele, vamos dizer, eu posso mandar ele naquele exercício e dar continuidade, não pode? Pode sim. Ou quem fez o cômodo dá continuidade naquele cômodo também? Pode, claro. Pode sim. Pode usar ele já como um dos cômodos da casa, do projeto de vocês. Pode sim, sem problema. Obrigado. De nada.
Então, pessoal, eu já vou colocar esse slide lá, tá? Eu vou só arrancar esses rabiscos que eu fiz aqui. Eu vou deixar só aquele ou maior. E já vou jogar lá para vocês. Tá bom? Então, qualquer coisa vocês me falam. Bom descanso para vocês. Tá? Boa noite. Bom final de semana. E até semana que vem. Tá? Tchau, tchau, Letícia. Boa noite. Tchau, obrigado. De nada. Tchau, Matheus. Tchau, Débora. Boa noite.